Oi pessoal, tudo bem? Professor Francisco Ataíde aqui para mais um vídeo do nosso curso Repertório Único, onde a gente usa aí os conhecimentos de filosofia e sociologia para construir repertório para as redações, principalmente focado no Enem. Bom, vamos lá. Eu fiquei de gravar, para vocês um vídeo sobre o contexto da Grécia Antiga, aí de história, mesclando com filosofia e até um pouco de compreensão da sociedade. Então, eu elenquei aqui algumas ideias gerais que poderiam ser utilizadas como alusões históricas, aí, utilizando a Grécia, por exemplo. Bom, o ponto-chave aí dessas possibilidades seria, primeiro, o tema da política. A política seria aí o primeiro tema que totalmente ligado, totalmente direcionado para você fazer uma alusão histórica, porque na história ocidental foram os gregos que inventaram o que nós chamamos de política. Veja bem, hoje a gente chama toda a relação de poder, na verdade, principalmente voltada para a questão da participação, da vida democrática e tal, a gente chama tudo isso de política. Mas a política, quando ela surge lá na Grécia, quando ela é inventada pelos gregos, ela é, na verdade, uma nova forma de viver socialmente, uma nova maneira, uma nova mentalidade de vida coletiva. Por quê? Os povos que compuseram o chamado mundo grego, aqueus, dórios, jônios, eólios, todos esses povos, apesar de suas peculiaridades, eles tinham uma característica comum, que era a questão do despotismo. Eram sociedades despóticas e patriarcais. E os gregos, já aí a partir da fundação do chamado mundo grego, os gregos perceberam a ineficiência desse modelo para o bom desenvolvimento de uma sociedade e daí buscaram constituir uma maneira mais participativa de se viver em coletividade. E aí, a partir do momento que os gregos vão criar as cidades-estados, aquelas unidades políticas, territoriais, linguísticas e culturais chamadas de polis, você tem como essa vivência na polis, esse estar de maneira participativa na vida da polis, o fenômeno então da política. Então a política para os gregos, num primeiro momento, é essa arte de viver na polis, de viver na cidade, de viver socialmente, coletivamente. Então veja, se você está diante de um tema de redação que de alguma forma você precise relacionar com a importância da participação social, você pode então aludir ao contexto da Grécia Antiga, onde os gregos criaram a vida política como sinônimo de uma vida participativa no ambiente da cidade, no ambiente coletivo. Essa nova maneira de viver junto, ela exigiu também uma nova forma de governo, porque as sociedades despóticas patriarcais, elas tinham governos monárquicos. E agora esse novo modelo, chamado pelos gregos de política, vai se ver obrigado a ter que desenvolver uma nova maneira de vivenciar e exercitar as relações de poder. A participação, o formato da participação da sociedade agora mudou. E daí, depois da invenção da política, os gregos então inventam a democracia. A democracia é uma forma de governo cujo poder é fundamentalmente emanado da vontade, do interesse popular. Então, o demos, o povo, estaria, portanto, no governo, teria o poder de governar. Crácia significa governo e demos, povo. Então, a democracia seria, na verdade, o exercício de poder político dentro dessa nova estrutura de vida social. Antes, esse poder era exercido por um monarca, por um déspota, por um tirano qualquer que governava, um rei, etc. Agora não. Se agora a vida social é estruturada por um novo formato interativo, que é justamente a política, ela exige, portanto, uma nova maneira de governar. E essa nova maneira é a democracia. Como nós sabemos que a democracia, na verdade todas as democracias, no contexto ao longo da história ocidental,
elas tiveram suas restrições, né? Suas devidas restrições. Porque, a bem da verdade, quando você propõe uma participação popular, é preciso entender que nem todas as pessoas dentro da sociedade estariam aptas, teriam condições efetivas de participar dessa vida política. Tá? Então, os gregos vão criar critérios, que vocês conhecem bem, né, para participar da democracia grega, vamos concentrar aí principalmente em Atenas, era preciso ser homem, grego, livre, maior de idade. Então, criaram alguns critérios. Esses critérios criam um grupo de iguais, né, que vão receber o nome de cidadãos, porque seriam eles os homens da cidade, né? A cidadania, portanto, é também uma invenção grega decorrente da invenção da democracia e da política, onde o cidadão é o homem da cidade, é aquele que está apto a participar, né, democraticamente, né, e interagir com os demais, ou seja, vivenciar a verdadeira vida política naquele ambiente, tá certo? Andando um pouquinho mais, para além, por exemplo, da democracia e da cidadania inventadas pelos gregos, e aí tem um detalhe, desculpem, antes de eu dar esse próximo passo, é bom entender, bom lembrar, na verdade, que a prova de redação do Enem é uma prova que é dita, que tem um caráter cidadão, né? Que se preocupa em tratar dos problemas sociais brasileiros contemporâneos. Então, por tudo isso, por ser uma prova cidadã, a questão da cidadania, da democracia e da política inventada pelos gregos vai ser fundamental para você utilizar como repertório. Sempre vai poder, né, fazer sentido. Como eu ia dizendo, então, avançando um pouco mais, chegando, por exemplo, ao modelo romano, também antigo, né, de governo, nós passamos então a conhecer a república. Tá? E aí você pode usar a Roma antiga, a Roma republicana também como repertório histórico, né? Para fazer aí essas alusões históricas. Porque Roma criou a república. E a república, na verdade, segundo a visão dos romanos, seria uma espécie de, democracia grega aperfeiçoada, democracia melhorada. Aquela democracia que não um modelo de gestão da sociedade, da cidade-estado, que não entrega completamente o poder decisório nas mãos do povo, mas ao invés disso trabalha, opera para garantir, né, que a cidadania aconteça, entendendo a cidadania como um conjunto de direitos e deveres que cada cidadão teria. Então a República Romana vem como uma proposta onde o povo tem o poder na medida em que tudo será feito em prol do povo. A palavra república, né, dividindo em duas partes, o prefixo res, significa coisa, e pública, né, do povo. Então a república é uma forma de governo que observa a coisa do povo, quer dizer, o interesse do povo, aquilo que pertence ao povo. E aí os romanos acreditavam, né, ser um modelo aperfeiçoado daquilo que os gregos criaram. Então, outros aspectos, né, que dentro desse mundo greco-romano, deixa eu colocar bem aqui, ó, dentro desse mundo, né, de Grécia e Roma, que podem ser citadas aí para vocês fazerem aí as respectivas alusões históricas, nós temos aí todo esse fenômeno político, tá? Tem bastante coisa aí, ó. Todo esse fenômeno político que pode ser utilizado, mas também há outros aspectos, tá? Por exemplo, se a nossa redação passar pelo tema da religião, né? Como nós já tivemos, por exemplo, a questão da intolerância religiosa no Brasil. Então, a relação dos gregos antigos, gregos e romanos, lá da antiguidade, com o elemento religioso é uma coisa muito interessante para se utilizar, né? Eles eram politeístas, num primeiro momento a religião definia tudo praticamente na vida social, servia para explicar a origem do mundo, do cosmos, de tudo mais, através das narrativas mitológicas, né? A gente poderia citar aí também a mitologia.
A mitologia, você poderia usar como alusões históricas a mitologia, tanto grega quanto romana, e tanto a religião quanto essa mitologia, na verdade, tinha todo um impacto, né, sobre a vida e o comportamento daquela sociedade. Até que mais tarde, né, os gregos, principalmente ali mais tarde, quando eu digo, falando do final do século VII para começo do século VI, vão inventar uma outra coisa, né, que nós chamamos hoje de filosofia. Esse conhecimento racional baseado na lógica e numa tentativa de compreensão dedutiva, racional e lógica da realidade, sem aludir ao sobrenatural, portanto, sem recorrer aos deuses. Então, deixando de lado a religião e a mitologia, a filosofia passa a ser, então, uma nova forma de explicação da realidade. Então, veja quanta coisa aí você pode usar, tá? Outro detalhe, paralelamente à filosofia, os gregos e romanos também foram fundamentais no desenvolvimento do conhecimento científico. Lembrem que lá entre os pré-socráticos você tem, por exemplo, o nascimento da química, com Leucipo e Demócrito, que ao buscarem a arquê da physis, né, o princípio originante da realidade, chegaram à ideia do átomo, a menor parte de matéria, né, a partícula indivisível de matéria, dando origem assim a uma ciência que vai ter como objetivo estudar a matéria, sua composição, sua estrutura e sua organização, a química. Tá certo? E isso também começa lá. Outra coisa que vocês poderiam aludir sempre aí nesse mundo greco-romano clássico, deixa eu fazer uma segunda listinha aqui, ó, seria a questão do esporte. Qualquer redação que traga como tema, né, o esporte, a importância do esporte, o esporte como elemento de inclusão, o esporte como elemento pedagógico, você sempre vai poder usar como repertório histórico o mundo greco-romano clássico. Tá? Porque, por exemplo, as primeiras Olimpíadas que surgiram na Grécia Antiga, você poderia citar, por exemplo, aí Platão, tá? Deixa eu fazer aqui um complemento. Você poderia citar aí, por exemplo, Platão, que na sua República destaca a importância da formação física, né? Platão, que é o cara lá do dualismo, que divide o mundo em dois, na verdade divide tudo em duas partes. O ser humano é dividido em corpo e alma. E ele diz que, assim como a filosofia, né, trabalhada racionalmente, né, esse conhecimento racional vai desenvolver a mente, o pensamento humano, o esporte, a atividade física, vai servir para desenvolver o corpo. E esses dois elementos estão conectados. Então, o desenvolvimento da mente, da alma humana, está conectado também ao desenvolvimento atlético, né, esportivo e físico do nosso corpo. Então, outra alusão que você pode fazer aí, ó, Platão na sua República, tá? Mesclando aí já história e filosofia nesse repertório, beleza? O que mais? Ora, uma coisa aí que você poderia lembrar para citar, se for o caso do tema, é a questão da violência, né? A violência, tema relacionado à violência, porque nós tivemos muitas guerras externas, guerras internas, a exemplo da Guerra do Peloponeso, onde muitos lutaram, inclusive filósofos lutaram. Sócrates foi a Guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos. Então, o próprio modelo e comportamento da sociedade espartana, né, militarizada, uma sociedade militarizada, mas que também, outra coisa que eu acabei de lembrar aqui interessante, mas que também, tanto em Atenas, não culturalmente falando, mas, por exemplo, na República de Platão, nós temos aí uma defesa que Platão vai fazer em relação ao papel social da mulher. Então, qualquer tema relacionado à mulher, você pode citar lá a República de Platão, onde Platão estabelece que as mulheres elas tinham um papel fundamental na estrutura e na organização da polis, né? Até porque quem cuidava da primeira infância dos seres humanos, tanto homem quanto mulher, eram as mulheres. E aí elas tinham um papel muito importante no processo de formação moral dos indivíduos, tá certo? Então, outra coisa que você pode usar, eu fui falando aqui, fui lembrando dessa questão. Um outro tema também que pode ser relacionado é o tema do preconceito, né? Nós sabemos, por exemplo, que os helenos,
os gregos, né? Porque quem vai chamar grego de grego são os romanos. Mas os gregos se chamavam de helenos, né? Por conta ali da região onde eles viviam, a Hélade. Então, essa cultura helenista, ela era extremamente preconceituosa, né? Nós vimos, por exemplo, no filme 300, lá de Esparta, que também poderia ser citado como uma alusão histórica, e ainda, né, aí a coisa do cinema e tal, muito legal. O filme 300 mostra como, né, os helenos tratavam qualquer indivíduo que nascesse com algum tipo de necessidade especial, deformidade, qualquer coisa assim. Ele era simplesmente excluído da sociedade, né? Muitos eram abandonados para morrer, justamente por conta de serem uma sociedade extremamente preconceituosa. Agora veja, preconceituosos em relação a certos detalhes, mas não necessariamente a outros. Por exemplo, do ponto de vista da questão LGBTQI, vou colocar aqui, ó, LGBTQI, nós vamos ter, por exemplo, o tema da pederastia, lá principalmente em Atenas. Um tema que em Esparta era rechaçado, criticado, negado, não era aceito. Mas lá em Atenas, por exemplo, a pederastia era algo absolutamente aceitável, né? A homossexualidade masculina era algo culturalmente tolerável, aceitável, em alguns casos até exaltado, né? Por exemplo, alguns filósofos defendiam que o amor, Platão dizia isso, o amor só pode se dar entre os iguais. Então, a relação do homem com a mulher não era exatamente aquele tipo de amor ao qual ele estava se referindo, porque o amor verdadeiro, né, só poderia se dar entre os iguais, e aí, portanto, né, entre os homens, principalmente, tá certo? Fora o fato de que, aqui ainda no preconceito, de que os helenos, eles chamavam todos aqueles não helenos de bárbaros. Eles não chamavam de bárbaros simplesmente aquele que os atacavam e tal, não era isso que acontecia. Na verdade, bárbaro para o grego era justamente todo aquele que não era grego, entendem? Todo aquele que não era grego, portanto, era visto de maneira preconceituosa, tá certo? Bom, veja aí, a gente já tem bastante coisa aí, mas outros elementos que vocês poderiam usar nesse caso aí, tem a ver com a própria questão cultural, né? Como havia, por exemplo, nesse mundo aí antigo, deixa eu colocar bem aqui, puxar para cá, a questão da unidade cultural. Porque assim, como houve um processo de diversidade étnico-cultural na formação do mundo grego, né? Eu citei no início, nós tivemos aqueus, dórios, jônios, eólios, então levou um tempo, em termos de miscigenação e tal, levou um tempo para se chegar a qualquer tipo de unidade étnico-racial. Isso demorou demais. No entanto, como é que todos esses povos, mesmo com tantas diferenças, né, os atenienses, os espartanos, os tebanos, com tantas diferenças culturais, étnico-raciais, como é possível, por exemplo, chamá-los de mundo grego? É justamente porque eles constituíram uma unidade cultural. Uma unidade cultural que tinha como elemento central a língua, né? A língua foi algo que uniu os gregos, né, nesse sentido de conquistar uma espécie de unidade cultural. Poderia até dizer, é uma unidade cultural e linguística que se constituiu ali na bacia do Mediterrâneo, tá? E aí ajudou substancialmente no surgimento da polis, né, na criação daquelas unidades administrativas com autonomia política chamada de polis que eu citei no início, tá certo? Então nós temos aí uma quantidade razoável de elementos, eu tentei obviamente resumi-los, compilá-los, né, direcionar aí para que vocês aprofundem isso, façam as pesquisas, tá certo? Para poder compor esse repertório, tá bom? Então vou me despedindo aqui nesse vídeo de vocês, tá? Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima aula. Falou, galera, valeu!